Olá, estamos aqui retomando o nosso programa mensal Memória, na Fundação Lauro Campos, onde nós estamos trazendo a memória, a trajetória de muitos quadros políticos, militantes, dirigentes que constituem um patrimônio da esquerda socialista, do PSOL e da esquerda brasileira como um todo. Estamos fazendo um processo bastante plural de todas as vertentes, tendências e correntes para que elas possam ser representadas aqui. Nesse espírito que eu saúdo, agradeço a pronta confirmação do convite de uma companheira muito especial, nossa companheira Júnia Gouveia, que tem uma trajetória larga na conformação da CUT, da Convergência, do PSTU, na fundação do PSOL. Então, mais do que falar por ela, agradecer que ela se apresente um pouco como ela começou, qual é a trajetória dela, para a gente ir dialogando um pouco sobre os diferentes aspectos da história recente da classe trabalhadora brasileira, das suas lutas, dos seus desafios e também dos seus protagonistas. Obrigada, Israel. Primeiro, pelo convite. Eu acho que das coisas mais caras para a esquerda atualmente é compreender a necessidade de pluralidade, né, na construção de um projeto anticapitalista. Acho que isso é uma pedra fundamental para a atual época de fragmentação. Conte um pouco então da sua história. E eu vou contar. Eu ia dizer primeiro que eu tenho uma alegria grande atualmente ver o partido dirigido por uma mulher como a Paula Corradi e a fundação pela Luciana Genro. Duas mulheres incríveis, e é o tema que me levou à militância. Eu comecei a militar por causa do feminismo. Eu era adolescente de uma família, por parte de pai eles eram todos maçons, de extrema direita, e por parte da minha mãe, meus avós e bisavós eram todos pastores de igreja, presbiteriano. E para minha alegria, minha mãe era feminista. Então, o feminismo me levou a buscar respostas, né? Eu compreender a sociedade patriarcal, compreender a sociedade capitalista. Foi onde eu cheguei na adolescência a uma compreensão de mundo. E eu comecei a militar nessa circunstância. Teve muito impacto na cidade que eu morava, que eu fui criada, em São Carlos. Tinha, no movimento estudantil, duas forças políticas que disputavam acirradamente. Era a Convergência Socialista, que dirigia todas as entidades do movimento estudantil na Universidade Federal de São Carlos, que foi depois onde eu entrei. E, no caso, era dirigido pelo MR8. E teve grande impacto também na minha formação, livros, né? Vários, da esquerda, Manifesto Comunista, uma infinidade de livros. Mas teve um grande impacto o Arquipélago Gulag, de Solzhenitsyn, que o stalinismo acusou de ser traidor, dissidente, parará. Não cabe discutir quem foi Solzhenitsyn, mas o livro teve um grande impacto a mim e a uma geração do que significava aquilo lá. Então eu pensava, o socialismo que eu quero não é o da União Soviética, depois de ter lido aquele livro. E assim, evidentemente, não podia me aproximar do MR8. E foi onde eu fui ganha pelo trotskismo. Teve papel importante Pazin, Paulo Pazin, que ele era do caso, da USP, não era da Federal, mas teve uma forte influência de eu me aproximar. E foi assim que eu comecei a militar na Convergência Socialista, quando entrei na universidade em 1979. Que ano, hein? Para entrar na universidade. Que ano. E como foi esse processo do movimento estudantil com o movimento operário? Foi algo marcante naquele momento? Olha, primeiro que o movimento estudantil foi muito interessante a experiência que eu tive na Convergência, e o enorme impacto foram as greves, né? Você entra na universidade sobre o auge das greves de 78, 79, da campanha da anistia de 77, que era onde a gente começou a militar. E os grandes debates, né, que existiam no movimento estudantil. Primeiro grande debate era a superação da visão da luta armada, e ao contrário, a luta de massas,
a necessidade de que uma alternativa teria que ser construída junto às massas. Isso era um grande debate. O segundo grande debate era o papel da União Soviética e o que significavam as lutas que vieram, particularmente de Solzhenitsyn, da Polônia, do Solidariedade. Então, qual era o papel da União Soviética? Então, esses grandes debates marcaram muito, porque a convergência tinha uma formulação muito importante. A relação com o movimento sindical foi justamente o que me leva a romper com a convergência. Porque a convergência deixa eu lembrar os anos aí, 81, ela constrói a ideia de um giro ao movimento secundarista, com uma teoria que eu achei assim inacreditável, que era que havia uma corrente trotskizante no movimento secundarista. O problema é que havia um monumental acesso no movimento sindical, dos trabalhadores. Não só pelas greves operárias do ABC, mas onde você ia tinha um movimento de trabalhadores, em professores, em bancários. E a CUT foi fundada em 83, mas todo o processo de construção da CUT já tinha tido início em 78, 79, 80, com o CLAT, a ruptura com a Pelegada, porque o grande centro do tema eram as oposições sindicais, as comissões de fábrica. Então, eu falei, não. E aí eu saí da convergência justamente por este tema, que era a prioridade do movimento sindical. Fiz o debate interno, esgotou, se associou a isso, que a violência com que foi tratada, as diferenças no interior da convergência, para mim sinalizaram um grave problema de regime. Eu não podia acreditar que uma organização revolucionária não tivesse um ambiente possível de fazer um debate daquela natureza. Então também esse elemento foi muito forte da ruptura, além da diferença de tarefa de período, né? Então, e no movimento estudantil tinha tido um movimento forte, que eu era presidente do centro acadêmico, que foi o pulo da roleta. E nós tínhamos sido muito perseguidos, presos, iniciado na Lei de Segurança Nacional. Então, esses fatores, no momento que eu saí da convergência e o ambiente que não havia condições de ficar em São Carlos, eu venho para São Paulo, aí já como independente. Mas já no movimento sindical? Então, aí eu chego em São Paulo, presto concurso, entro na Previdência Social. O congresso de fundação da CUT eu assisti do portão, porque eu falei, não, eu tenho que ir lá ver, né? Não deu tempo de eu me eleger delegada, que ódio! Mas eu assisti como observadora, fui para todos os dias lá, fazia um frio de matar. E eu era jovenzinha, assisti do portão, assim, tinha os delegados ficavam na plenária e tinha uma divisória, assim, e os observadores tinham um outro canto. Então eu assisti o congresso de fundação da CUT ali. E era uma coisa fabulosa. E é interessante porque a fundação do PT, nós falamos muito do PT, mas como houve uma razoável falência da CUT, se fala muito pouco da experiência do que foi a CUT. E eu acho que foi uma experiência fenomenal, porque a CUT não é o que é hoje. A CUT foi um processo onde ele aglutinou o ativismo que durante 2 décadas de ditadura tinha se organizado internamente nas fábricas, que o Stan é expoente disso, e o Carlúcio, o Neto, o Pazinho, e de um acesso fenomenal. E você fazia atividades da CUT, eram milhares, não era hoje essa coisa burocrática, né? Havia democracia interna, proporcionalidade, organização de base, delegados, oposições. Então foi uma experiência de frente única que a minha geração passou, que seria muito importante que a juventude hoje refletisse essa experiência. Porque eu creio que um dos grandes desafios da nossa época, para essas novas gerações, é a possibilidade de construção de frentes únicas que capacite a classe, na sua heterogeneidade, nas suas diversas formas, a constituir consciência de classe, a constituir ação política de classe, né? Então a CUT
Foi fenomenal, nós fizemos greves gerais, eu tive a alegria enorme de ser da executiva da CUT, pela CUT pela base. E foi uma experiência muito importante a CUT. A CUT pela base surge, veja que interessante, como o primeiro processo de reorganização à esquerda da direção do PT. Da articulação. Da articulação, da sua maioria. Se o pessoal é, na nossa década, o primeiro processo de reorganização à esquerda foi a CUT pela base, porque o ascenso era fenomenal. E aquilo ocupava o centro político do país, o PT e a CUT. E a direção do PT, naquele momento, ela não só centralizava, tinha métodos burocráticos, não impulsionava os processos de reorganização em locais de trabalho e fazia concessões políticas que a gente achava inaceitável. Então, veja, o Congresso da CUT foi, de fundação foi em 83. 3 anos, logo o segundo congresso foi em 86, 3 anos depois. Em 86 foi fundada a CUT pela base por uma tese que foi lançada pela Oposição Metalúrgica de São Paulo. Nesse congresso eles lançam um chamado à construção de uma corrente e uma reunião na quadra, numa quadra que tinha lá perto do congresso. E tinham 2.000 delegados. Naquele congresso, a CUT pela base fez 34% do congresso. Nacional? Nacional, Congresso Nacional. Então, uma força poderosíssima. Assim como a CUT, você está falando que foi um processo objetivo, de alguma forma a CUT pela base também expressou um processo objetivo de reorganização e de experiência com uma direção que era radicalizada, que era da articulação, mas que já impunha limites metodológicos, políticos. Exatamente. Ela vinha, a CUT pela base foi a radicalidade de uma vanguarda num ascenso que fez greves gerais e fez greve geral tendo que empurrar essa direção a fazer greve geral. As greves gerais não foram iniciativas que a executiva nacional da CUT convocava por uma linha. Era uma pressão enorme das assembleias, das plenárias, dessa vanguarda ativa que impunha a necessidade de fazer greve geral. Era uma vanguarda jovem também, Júnior? Olha, do ponto de vista... Não era só jovem, não. Tinha de todas as idades. Ela era muito negra, a classe operária já era muito negra, e ela não... E o debate sobre o antirracismo não tinha espaço, tinha organização do movimento negro, se fazia disputa dentro da CUT, tinha secretaria de mulheres, mas o espaço do movimento negro, do movimento de mulheres, foi sendo conquistado às duras penas. Por exemplo, eu fui da Executiva Nacional quando não tinha cotas. Então, em 25, nós éramos 22 mulheres. E o ambiente era muito difícil. Ser sindicalista mulher na década de 70 e 80 era muito diferente do que é agora, né? E também o debate sobre o movimento negro. Então, você tem de 83 a 86, nos ascensos, as experiências políticas são mais aceleradas. É diferente de quando você tem uma tranquilidade, né, que passa anos sem acontecer nada, e a experiência demora para acontecer. Naquela época, não. 3 anos, nós passamos por 1, 2 greves gerais, já não lembro bem, grandes debates como enfrentar a ditadura, passava-se... táticas de eleições sindicais que tinham importâncias estratégicas. A eleição dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo era uma importância estratégica, né? Então, a direção majoritária do PT e da CUT sabiam que, se vitorioso a oposição metalúrgica de São Paulo, credenciaria uma linha política no movimento sindical muito mais à esquerda, radicalizada, com uma visão de organização de base distinta do que ela tinha, né? Então, a CUT pela base foi espetacular. E, infelizmente, as correntes de esquerda não entenderam essa importância, né? E ela termina por um impasse. Por que a CUT pela base acaba? A principal corrente que estruturou a CUT pela base e tem o mérito de ter impulsionado dentro do MOSP foi a ADS. Então, ela teve um grande acerto, a ADS, né? Uma organização trotskista que teve essa lucidez.
mas ao mesmo tempo foi o seu fim, porque a DS, desde que a CUT pela Base se funda, tinha uma polêmica permanente que cruzou todos os anos que ela existiu. Qual era a aliança estratégica dentro da CUT? Se era com a articulação e a direção majoritária, ou se era um bloco de esquerda. Com a Convergência. Com a Convergência, a Força Socialista e todos os grupos que tinham de esquerda. Incluindo o PCdoB, que entra depois, porque o PCdoB não participa da fundação da CUT, mas entra depois, né? E a DS foi sempre perdendo. Ela defendia a aliança com a articulação e a gente derrotava ela nas plenárias. Então a gente derrotou no Congresso, em todos os congressos, fora no ano que funda, porque foi consenso fazer uma chapa da CUT pela Base, porque a Convergência e a Força Socialista não quiseram fazer uma chapa conjunta. Nós tivemos 34%, a chapa da Força Socialista e da Convergência teve 11%. No Congresso seguinte, a DS perde a plenária para a gente. A gente era o grupo qual eu organizava, o Fórum do Interior, que era o Jorginho Durval. Que era Metalúrgicos de Campinas e Sapateiros de Franca. Companheiros muito importantes. Durval foi da Executiva Nacional da CUT comigo também, eleito pela CUT pela Base, e o Jorginho na gestão seguinte também foi da Executiva Nacional pela CUT pela Base. Então era uma aliança do grupo que eu dirigia junto com da Liga Socialista, com o Fórum do Interior e alguns milhares de independentes. Então, como era muito democrática, porque ela decidia por plenárias e plenárias de centenas de delegados nacional, a DS perdia. Então chegou um momento que a DS decidiu que não aceitava mais. Havia um problema, porque a DS era a organização que estruturava, digamos, organizativamente... Mais capacidade nacional. Mais capacidade, ela era uma corrente nacional, articulava, fazia os boletins, tinha, digamos, a secretaria, os funcionários da CUT. Então, não era possível, uma corrente, havia uma disfuncionalidade que não era possível de continuar. Então, nós fizemos em 93, a gente faz um acordo. Que a CUT pela Base, não é nem de separação, a CUT pela Base deixava de existir e nenhuma das correntes poderia usar o nome CUT pela Base. Como o reconhecimento de que ninguém tinha hegemonia, digamos, com autoridade para ser a continuidade histórica, né? Digamos, foi um impasse real. Antes disso, Júnior, em 89, como você, que vinha de um setor, digamos, que tinha uma primazia de ação na CUT do que no PT, por exemplo, como vocês enxergavam a possibilidade da eleição de Lula e como era a articulação entre o movimento sindical, as greves de 89, o que aconteceu em 88 em Volta Redonda e a representação política disso? Qual a sua opinião? Olha, eleger o Lula foi um sonho da geração nossa. Né? A visão é que o Lula, sendo eleito, nós íamos para o socialismo. Digamos, era assim, não era a minha visão, mas a visão na vanguarda ampla, sindical, era que você teria um governo de esquerda, que era uma revolução para quem estava saindo de uma ditadura militar há menos de alguns anos. Aquilo movia a paixão da vanguarda sindical. Mas ela tinha uma dinâmica muito própria. A dinâmica dentro da CUT, de convocar greves gerais, grandes plenárias, havia um setor, além dos metalúrgicos, que tinha muita força, então as greves de metalúrgicos todo ano pautavam, você tinha greve todo ano de bancários, você tinha plenárias de estatais e servidores públicos que eram juntos, então imagina, as estatais não estavam privatizadas. Né? Você tinha, por exemplo, todo o sistema de comunicação ainda era estatal. Sim, a Telebrás enfrentava o ACM. Vale, a CSN, então nós fazíamos plenária, as plenárias de estatais federais, era uma potência, porque você marcava greve, aquilo era uma potência, né? Então, e tinha congressos bianuais, das regionais, das estaduais, então você tinha uma dinâmica permanente de atividade intensa da vanguarda, amplíssima, que tinha uma vida própria distinta do PT. Claro que a ideia e a militância se movia profundamente para eleger o Lula. Isso
era apaixonante, apaixonou geração e moveu por décadas. E a derrota de 89 e o começo, digamos, de um processo que envolveu queda do muro, derrota do Lula, reestruturação produtiva alguns anos depois, isso também teve impacto no movimento sindical, não? Teve enorme, né? Eu acho que a CUT pela Base, uma das razões que acaba, tem a ver com essa conjuntura nova que se desenha, onde a DS diz, nessa nova conjuntura eu não posso mais aceitar a centralização da CUT pela Base, né? Há um refluxo. E uma interpretação errada de vários setores, porque foi difícil compreender que havia restauração capitalista no mundo. Porque no Brasil você tinha, além de ter um movimento social muito pungente, você teve Fora Collor, né, que foi uma grande luta que a CUT pela Base e a Convergência Socialista tiveram enorme papel. Porque a direção majoritária da CUT e do PT só foram concordar com a palavra de George Fora Collor 2 semanas antes do impeachment. Pensa bem. E a historiografia, mesmo da esquerda, não conta a luta política que foi travada no movimento sindical. Mas a campanha do Fora Collor começou pela CUT pela Base, Convergência, Força Socialista no movimento sindical. Nós aprovamos a campanha do Fora Collor em assembleia, nós aprovamos na Assembleia dos Metalúrgicos de São Bernardo. Então aquilo era uma alegria, a gente ganhar da articulação. As assembleias aprovando o Fora Collor também foi uma coisa muito importante, né? E, por exemplo, teve discussão na Executiva Nacional da CUT se enquadrava a gente em comissão de ética. Pelo Fora Collor? Porque nós defendíamos o Fora Collor e não era a posição da CUT nem do PT. Então, mas qual era o problema? Você tinha uma visão da realidade social brasileira, não se enxergava o que estava acontecendo. Claro que teoricamente se discutia, nós sabíamos o que estava acontecendo, mas compreender a dimensão do que era o retrocesso da restauração capitalista foi cair a ficha mais para frente. E isso está na gênese, digamos assim, na base do erro da fundação do PSTU. Antes de chegar no PSTU, que você foi uma artífice importante, e acho que foi uma experiência que até hoje se discute, porque é parte da vida política da vanguarda brasileira, das massas hoje nem tanto, mas chegou a ter, tem sua importância, tem sua relevância com o PSOL, com as organizações. A CUT também vivenciou uma crise muito forte em 93, né? Foi um congresso que quase chegou às raias de uma divisão. Então, 91. 91 foi isso. 91 foi o congresso quebra-quebra. Você sabe que as imagens desse congresso nunca vieram a público, né? Quando estava para completar 30 anos, ainda falei com eles, olha, até a ditadura militar liberou o arquivo. Porque realmente foi um processo de tensão. Porque o problema é o seguinte, nós ganhamos o congresso. Porque o que eles fizeram? Eles controlavam tanto o congresso que eles fizeram, você votava em cédulas, em urna, em tese, voto secreto. Só que eles numeraram a cédula. Então eles sabiam quem votava, quem votou no quê. E houve uma votação que era decisiva, se a executiva já tinha proporcionalidade. Mas houve uma discussão se havia proporcionalidade qualificada. Porque que a articulação fazia? Tudo bem, tem proporcionalidade, mas ela ocupava todos os cargos principais e você tinha 45% do Congresso e você não tinha cargo nenhum na direção. Sim, proporcional às cadeiras, mas não à ordem das cadeiras. Não à ordem das cadeiras. Então, eles ocupavam a presidência, tesouraria, secretaria-geral, relações internacionais. Claro. Não estava normatizado as chamadas. E na direção dos 25, o que eles fizeram? Dos 25 tinha 15 que tinha cargo e o resto já era diretor executivo, sem cargo. Vogal, era um vogal. Esse Congresso de 91 vota isto, que era se tinha proporcionalidade qualificada. Muito bem. Apura-se os votos. E tem 2 votos que votou em separado, porque não estava na lista de votantes. Esses 2 votos, todo mundo sabia de quem era. Eram 2 votos da CUT pela Base. Quando apurou, eles ganharam por 1 voto. Num universo de 4 mil delegados? Não lembro o universo, sim, mas mais ou menos isso. Aí, o que acontece? Apura ou não apura os 2 votos? Todo mundo sabia quem era, porque a cédula era numerada. Que impasse, hein? Então a gente sabia que tinha ganho.
O problema não é só esse, porque se ganhou essa votação, ia ganhar a eleição da direção, ia ganhar que não mudava o estatuto, ia ganhar todas as Eram outras os dois votações. votos que mudariam a história da CUT. Não teria mudado a história da CUT. Então, eles decidiram ir pra porrada mesmo. Eles decidiram, e os filmes mostram isso, porque a memória da gente, esses momentos marcam profundamente, né? Então, eles vieram com aqueles bate-pau e quebraram. Foram pra explodir. Quebraram. Teve um companheiro, que era da Convergência Socialista, Nelsinho, que infartou e morreu. Bom, e para avançar um pouco, né, são muitas histórias, o PSTU, qual a sua leitura do PSTU antes de entrar no pessoal? Uma coisa mais, você participou do PSTU de 94 até 2003. Olha, o PSTU é um debate difícil de fazer, sabe? Ele é complexo, porque havia nesse momento, em 91, 92, 93, um setor de vanguarda que tinha feito essa experiência que eu estou contando com a direção majoritária. Imagina um congresso que acaba na pancadaria. Nas greves, isso se refletia também, porque a direção da CUT, a majoritária, que era a articulação, e da direção do PT, era um freio puxado, não era uma direção que incentivava a luta, que organizava. Então havia um setor real que tinha passado experiência, tinham começado a se desfiliar da CUT, sindicatos de servidores públicos, havia alguns, isso não era um fenômeno geral, mas expressava um setor minoritário da vanguarda. Então era um problema para quem se propõe a organizar, como você responde, você não pode deixar que esse setor que vai passando experiência se desmoralize. Eu perdi a votação no meu grupo, no pequeno grupo nosso eu defendi não sair do PT. Eu perdi. E eu não ia ficar sozinha, né? Então eu saí junto. A expectativa é que o PSTU fosse, como a sua sigla diz, Partido Socialista Trabalhadores Unificado. O que era esse sentido unificado? Que ele agregava várias experiências. Tinha o André, que era da LSR, você tinha Bauer, você tinha Martiniano, você tinha gente. Então, a expectativa é que, ainda que tivesse unidade para fora, mas que haveria, digamos, uma pluralidade interna razoável. E muito rapidamente isso tinha Zezé, muito rapidamente isso se verificou que não ia acontecer. A posição majoritária, que era advinda da Convergência Socialista, expulsou a Zezé. O Martiniano não foi expulso, mas não foi expulso porque nós negociamos. Ele me procura e pede para a gente fazer uma negociação, para que houvesse uma ruptura amigável, porque não havia mais ambiente para o grupo deles ficarem. Depois, em menos de 2 anos, eles filiam a LIT. Quer dizer, é evidente que se você filia a LIT, você está expulsando todos os grupos que não são da LIT, fossem filiados a outro internacional ou que não concordavam em ser da LIT, né? Ainda que eles tivessem posto uma cláusula de que você podia não ser da LIT, mas era formal essa cláusula, né? Então, em poucos anos, esse projeto se estreita muito, como uma experiência de uma visão, uma concepção de organização, não só que estava errada no período histórico de que o que tinha havido no leste europeu foi uma vitória, que aquilo já era um delírio político, achar que a restauração capitalista era vitoriosa. A mesma coisa que você falar, assim, toda a história do movimento operário, você não lutou por um momento socialista e aquilo lá é derrotado. Então, eles não enxergavam isso. Mas, para além disso, uma visão de partido monolítico, homogêneo, partido fração. Não tem nada a ver com o que foi o Partido Bolchevique, que tomou o poder, que tinham 17 jornais, uma diversidade enorme de opiniões, tinha desde os constitucionalistas, tinha o diabo lá dentro, entendeu? Então, uma visão dessa não vai dirigir nunca nada. Isso não, porque quebrou muita gente nesse percurso. 4, não suporta, né? Então essa experiência é muito importante para
também, você não aprende só nos acertos, nos erros também, né? Que não é possível existir um partido que tenha peso social na classe trabalhadora real, que não comporte heterogeneidade teórica e política. Isso que eu ia lhe perguntar, digamos assim, essa experiência do PSTU, acho que ajudou, imagino que você comentasse, um encontro um pouquinho depois, com um outro nível de reorganização, quando o Lula já era presidente, da formação do pessoal, porque nós tínhamos Heloísa, os radicais, eu com Luciana, Robana, viemos dessa tradição, mas vocês vieram com um apelo, e o Martinello também, de quem não era do PT, mas que estava muito firme nessa ideia do sol, que é socialismo, que é esquerda, mas também é liberdade, também tem que ter regras democráticas, também tem que ter pluralismo, porque a gente, dentro do PSOL, a gente marca muito a superação do PT pela política, né? Traição da na Previdência, uma história, claro, mas eu queria que você comentasse essa cláusula pétrea das tendências, como você viu isso, que foi uma amálgama um pouco de gente muito diferente, que estava muito motivado pela política, mas que eu acho que sem isso o pessoal não conseguiria ter se mantido unido. Olha, eu acho que a fundação do PSOL foi um acerto histórico incrível. Porque ela foi a superação de duas experiências, é isso que você está falando. Foi a demarcação, superação é um exagero, mas, digamos, foi a necessidade de construir um projeto distinto do que era o PT e distinto do que era o PSTU. Porque a experiência do PT, claro que eles são os aliados nossos, né? Frente ao fascismo, frente à direita, cumpriram um papel muito progressivo na atual conjuntura, como cumpriram mesmo antes. Mas tem um limite enorme programático, porque o PT não tem um horizonte anticapitalista e socialista. Ao contrário, a frente ampla para eles é estratégico. É estratégico. Se a frente ampla é estratégico, significa que a sua visão de mundo está dentro dessa institucionalidade e com esse limite. E, portanto, seu programa se subordina à frente ampla. Esse é o problema do PT. Então, ao se subordinar o seu programa ao programa da frente ampla, levou a fazer reformas que retirou direitos da classe trabalhadora, da juventude. E não se podia falar, por exemplo, da luta das mulheres. Não se podia falar de aborto, porque a frente ampla não permite, você ofende setores conservadores que estão na frente ampla. Você não pode falar da luta antirracista, porque na frente ampla tem setores empresariais que não aceitam a luta antirracista, porque evidentemente alguém ganha dinheiro com a manutenção do racismo. Não se podia falar da luta antiproibicionista, porque isto é a visão conservadora. Então a frente ampla acaba, como é a estratégia do PT, subordinando o programa a programa. Uma visão de Estado também, né? De Estado, de tudo. Então, quando se vota a reforma da Previdência e eles são expulsos, isso é simbólico. Não é só um problema da reforma da Previdência. Ali havia uma linha de corte em se subordinar, sim ou não, à frente ampla, aos limites programáticos. E é um problema enorme, porque se você retira direitos, uma parte da classe vai deixar de acreditar em você. Agora, também era a busca de uma delimitação de uma outra política no campo da esquerda. Porque não é só você falar, tem que ser a esquerda do PT. A esquerda do PT tem uma enormidade de linhas políticas, né? O pessoal, o PSTU foi indo à marginalidade política pelo seu regime interno, mas também pelo seu grau de ultra-esquerdismo, sectarismo, visão parcial, ou o nome que a gente queira qualificar, porque não entendia o fenômeno do PT como, digamos, expressão de uma consciência da classe. Era ainda uma experiência a ser vencida. Tem que ter a paciência histórica de acompanhar essa experiência. Assim como o Mês teve mais paciência histórica de ficar no PT muitos mais anos e compreender em que momento se fazia uma ruptura. Então, acho isso decisivo. Então, veja, nós fundamos o PSOL. A sua cláusula pétrea tem a ver com essas experiências, tem a ver com mais duas coisas. Primeiro, nós estamos no período de uma fragmentação. Tem enorme efeito histórico a restauração capitalista em todo o leste europeu.
Isto aqui, digamos, desconstruiu uma série de teorias e nós ainda não conseguimos, a esquerda revolucionária, anticapitalista, de forma ampla, compreender, ter formulações teóricas que reaglutinem um novo processo revolucionário, né? Então, se nós estamos na etapa da fragmentação, um partido plural tem mais necessidade. A segunda importância dessa, digamos, dessa cláusula. A Luísa fala de travessia no deserto. Travessia no deserto. É que a classe trabalhadora teve uma alteração da sua composição, da sua morfologia, como diz o Ricardo Antunes, né? Então, uma classe trabalhadora tão diversa, ela vai expressar permanentemente diferenças, tensões, e que um partido que a queira representar tem que ser capaz de incorporar, senão não vai representar, né? Então, eu acho essa importância fundamental. Mas eu queria falar também da importância dos acordos, porque nós falamos muito das diferenças do pessoal, mas eu quero falar dos acordos, porque, veja, nós temos acordos sólidos em aspectos programáticos, que ainda que esteja em debate qual é a estratégia, porque, digamos, uma visão estratégica que viabilize a superação do capitalismo está em debate na esquerda mundial, não é só no Brasil, tá certo? Não há nenhuma internacional com autoridade política sobre ninguém. Então, os acordos programáticos que tem, pessoal, devem ser muito valorizados. Que a gente tem acordo de que nós queremos um partido anticapitalista, tem um acordo, um valor enorme. Que a gente tem acordo dele ser um partido feminista e que fala sem medo do aborto, de tudo sobre as questões das mulheres, e compreende a luta feminista como parte da classe trabalhadora e não, digamos, como uma luta, abre aspas, com muitas aspas, identitária, tem uma importância enorme, que é compreender a classe na sua diversidade. Que o partido tenha acordo, consenso da luta antirracista e a hierarquia fundamental que ela tem num país cuja maioria da classe trabalhadora é negra, e o PT nunca reconheceu isso. Então tem acordo monumental. Que no pessoal tem acordo de assumir as bandeiras do movimento LGBTQI+, e da luta antiproibicionista, sem medo, e ao contrário, valorizar hoje ter uma Erika Hilton como deputada, e ter companheiros negros na direção, parlamentares. Isso está muito diferente, porque o PT não queria falar nunca desses temas. Então é um acordo do qual nós temos que valorizar. E concluindo dos elementos programáticos, poderia aqui ficar falando mais tempo. Claro. Eu quero falar do ecossocialismo. É um partido que tem acordo sobre o ecossocialismo. Isso não é pouca coisa, gente. Num momento em que, digamos, a humanidade está num impasse, né? Um dos grandes elementos que o capitalismo gera é uma emergência climática brutal, onde nós estamos, infelizmente, se aproximando do ponto de não retorno. Então, que o partido tenha como plataforma programática e assuma as lutas no Congresso Nacional sem medo de ser feliz, das lutas ecossocialistas, então, isso não são elementos programáticos comuns, porque a pluralidade, ela é possível de manter unidade quando as diferenças também repousam sobre acordos programáticos importantes. E, para concluir, dizer o mais importante deles, a luta antifascista. O neofascismo no mundo, o neofascismo, fascismo, extrema-direita, não quero entrar nesse debate conceitual, mas, digamos, o ascenso do neofascismo como uma terminologia mais geral, do Trump, simbolizado, porque não é pouca coisa, ele dirige, é presidente do partido do país que é hegemônico no mundo. Nós podemos discutir que há uma, digamos, outros blocos, mas ele é hegemônico no mundo. Nós podemos perceber que Gaza só está sendo dizimada, apesar de o mundo inteiro discordar, porque os Estados Unidos segue sendo hegemônico. Senão não haveria aquele genocídio brutal, horroroso. Então, ter acordo de que a luta antifascista ordena o período
seja a nível internacional ou nacional, porque o bolsonarismo, a extrema-direita no país ataca o tempo todo e não está morta, também é de dar muito orgulho e de muita solidez, que a gente vê a bancada do PSOL que dá orgulho de todos eles. Então... Obrigado, Júnior. Eu acho que você trouxe os elementos de trajetória, contando a história e também programáticos, estratégicos, como sempre marca a sua característica, que é muito pulsante. Obrigado. Eu que agradeço.